Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estamos reunidos juntos para adorar ao Senhor nessa manhã maravilhosa. Nós estamos aí com a nossa assembleia, nós teremos outros momentos no culto importantes para a nossa comunidade. E o intuito de tudo isso não é ser uma comunidade burocrática, não é ser uma igreja com a finalidade apenas de ser uma instituição, mas ser um povo vibrante, um povo que louva a Deus, um povo que busca a face dEle. Por isso eu te convido a ficar de pé agora, para juntos nós adorarmos ao Senhor nessa manhã. Agradecer a Deus, porque muito mais do que uma igreja, muito mais do que recursos financeiros, muito mais do que organização, do que a nossa história, do que talvez um orgulho de ser presbiteriano, de ser reformado, a nossa felicidade vem de estarmos alicerçados na única rocha que é Jesus Cristo. A nossa alegria é de estarmos na presença do Eterno, adorando, louvando, engrandecendo o nome dEle como corpo de Cristo, como nação escolhida, como povo eleito. E é isso que nós faremos nessa manhã, Jesus. Nós queremos derramar o nosso coração diante de Ti. Vem sobre este lugar, vem sobre as nossas vidas. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros, Pai, intencionais, não intencionais. Nos ajude, Pai, a apresentar a Ti sacrifício suave, sacrifício vivo, que é o nosso culto racional, que é o nosso desejo de estar diante de Ti, para receber não apenas as Suas bênçãos, mas para estar na Sua presença, para desfrutar de um relacionamento contigo. De tudo que eu provei e tudo que eu já vi, nada se compara ao teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui. Desejo a tua glória e então eu correrei para te encontrar. E então me lançarei no teu olhar. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente. Mostra-me tua face, mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Nos entregamos totalmente a Ti. Queremos Te ver, Senhor. Se revela ao Teu povo, Senhor. Mostra a Tua face, Deus. De tudo que eu provei e tudo que eu já vi, nada se compara ao teu amor. Jesus, és para mim
tudo aqui deseja a tua glória. E então eu correrei pra te encontrar. E então me lançarei no teu olhar. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Nos entregamos diante a ti, Senhor. Entregamos o nosso ser, a nossa vida, Pai. Venha controlar todas as áreas da nossa vida. Controle todo o nosso ser, Pai. Nós não queremos deixar espaço para nada do homem em nosso ser. Que o Seu Espírito nos encha, venha transbordar o nosso ser. Faz-nos Teu povo, Senhor. Faz-nos Teu reino, Senhor. Faz os Seus filhos amados que em Ti confiam. Enche o nosso coração com o Teu amor, com a Sua graça. Confiamos na Sua fidelidade, Deus. Libera o Teu poder, sei que existe mais. Leva-me mais fundo. Vem, enche este lugar, que seja aqui na terra como é no céu. Libera, libera o Teu poder, sei que existe mais. Leva-me mais fundo. Vem, enche este lugar, que seja aqui na terra como é no céu. Libera o Teu poder, sei que existe mais. Leva-me mais fundo. Declare para que Ele enche este lugar. Vem, enche este lugar, que seja aqui na terra como é no céu. Que seja aqui na terra como é no céu. Que seja aqui na terra como é no céu. Que seja aqui na terra como é no céu. Vamos declarar suas nossas vozes. Mostra-me, mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face. Senhor Jesus, nós queremos agradecer a Ti por essa manhã, por estarmos aqui diante da Tua face.
e que a Tua palavra, Deus, possa visitar-nos essa manhã, a Tua presença possa tocar esse lugar e o fluir do Teu Espírito Santo esteja entre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Dá um bom dia para essa pessoa bonita perto de você, que está atrás, e diga para ela: Deus abençoe. Bom dia a você que nos assiste pela internet. Deus te abençoe também e possa trazer sobre a sua vida um grande proveito essa manhã pela internet. Deus te abençoe. Depois que você cumprimentou essa pessoa, você pode se assentar, por favor. Sejam bem-vindos todos aqui que estão conosco essa manhã. Essa manhã nós estamos com uma dinâmica diferente de celebração, então eu preciso da sua atenção para isso. A nossa Constituição da igreja local diz que nós devemos reunir como igreja pelo menos uma vez ao ano para ouvir o relatório e o movimento financeiro da igreja local. E nós fazemos isso geralmente no mês de fevereiro. A Assembleia da Igreja compõe-se por todos os seus membros maiores, que são professos. Inclusive, aqui a dica papai e mamãe, tem muitos adolescentes lá, que já estão com 14, 15, 16, 17 anos, que não fizeram sua profissão de fé. Então, se o seu filho está nessa idade, nós teremos agora novos membros em maio. Inscreva o seu filho para ele fazer a pública profissão de fé, para se tornar membro maior da nossa comunidade. Enquanto ele não fizer a pública profissão de fé, ele é apenas membro menor, debaixo da tutela do seu pai. A partir dos 18 anos, se ele não fizer a profissão de fé, ele é excluído automaticamente do nosso hall de membros. Então, na atualização da nossa lista lá, membros menores não assinam, tá bom? Então, a Assembleia é composta por seus membros maiores, mas 1/3 deles. Então, nós fizemos uma verificação de quórum às 9h30, que era o horário do nosso início da Assembleia, e nós não tínhamos 1/3 de todos os nossos membros, que é quase de 500 pessoas. Então, agora a Assembleia se reúne novamente às 10 horas, 30 minutos depois, com qualquer número de membros. Então, primeiro verificação às 9h30, não tinha o suficiente, aguarda-se até às 10 horas e com qualquer número de membros. E nós já podemos perceber que a partir das 10 horas, vamos fazer a nova verificação, já temos aí 1/3 e sobrando dos nossos membros para começarmos a nossa Assembleia. Mas a nossa Assembleia ela está dentro de uma celebração. Vamos fazer o nosso culto agora pela manhã, teremos a pregação e ao final nós teremos um tempo para a apresentação breve do movimento financeiro da igreja de 2018. Você poderá perceber o que entrou, o que saiu, os gastos para os quais foram, e você poderá perceber também qual é a estrutura da igreja, a movimentação eclesiástica de uma forma geral que nós faremos aqui essa manhã, tá bom? Tudo isso de uma maneira breve, para que você possa participar e tomar ciência de toda a nossa comunidade. Então, você que é visitante hoje, ou você que está vindo pela primeira vez, você tem direito a um presente, você que está vindo pela primeira vez. Mas, ao final da nossa celebração, é um momento para os membros. Se você quiser continuar e assistir, você pode ver, você pode participar sem problema algum. Apenas não participa como membro da igreja e não assina a lista, tá bom? Se você está aqui e não assinou a sua lista ainda, não se esqueça de fazer isso durante todo o culto. As mesas estão lá. Sai aqui agora, vai lá e assina o seu nome. Se o seu nome não está na lista, nós temos um problema. Você não fez o recadastramento de membros que nós realizamos no ano passado aqui. Então, se o seu nome não está lá, assina num cantinho e depois nós vamos entrar em contato para atualizar o seu cadastro conosco, tá bom? Deixa eu passar alguns avisos. Daqui a pouco as crianças vão fazer uma apresentação linda no nosso meio. Tem o retiro de mulheres, está chegando. As inscrições estão abertas e já estão quase fechadas, tá bom? Então, dá um jeito aí para você correr atrás, porque eu preciso que vocês, homens, façam também suas inscrições. Estão abertas, estão meio fechadas, porque nós temos aí um bom número já de homens procurando. Você, homem que não fez o seu retiro, não fez o retiro conosco ainda, não perca essa oportunidade. Nós fazemos apenas um por ano. Aí, se você perder agora 2019, vai ser só 2020. Então, eu quero convidar você no final da nossa celebração, nós teremos uma mesa dos homens lá para você fazer a sua inscrição. O valor é de R$170, é um investimento, não é valor, é investimento. Não é preço, é valor, né? Na verdade, você pode fazer isso em 3 vezes no boleto bancário, você pode fazer no vencimento do cartão, ou pode parcelar no cheque também esse valor, tá bom? Você não precisa acertar hoje, mas você precisa fazer a sua inscrição, e lá depois nós entraremos em contato para realizar a forma de pagamento. A gente conta com você. Mulher, incentive o seu marido a participar, né? Faça esse investimento na vida dele e venha estar conosco sexta-noite. A gente sai só depois das 18 horas. Então dá para trabalhar e estar conosco aqui para a saída. Sexta-noite, sábado dia inteiro e domingo até na hora do almoço. A gente vai ter um tempo precioso com os homens. Tire esse tempo, invista na sua vida e esteja conosco dias 31 a 2 de junho de 2019. Tá bom?
Outro aviso importante, temos aí bastante inscrições, na verdade, para serem realizadas hoje. Então, aquelas mesas que vocês assinaram para a entrada vão virar e vão se tornar mesas de inscrições. Retiro de mulheres, de homens. E também, além da oração da quarta-feira pela manhã, você pode doar roupas para nós. Nós realizaremos um bazar missionário na segunda semana de março, então até o dia 8 de março você pode fazer doações de roupas em bom estado, para que a gente possa fazer um bazar missionário e arrecadar fundos para as missões aqui na nossa comunidade, tá bom? Você pode fazer isso durante a semana, deixar aqui na secretaria, trazer aos cultos, você faz. Mas olha aquilo lá no seu guarda-roupa, dá uma observada, o que você poderia investir em missões. Traga para nós vamos selecionar, classificar e fazer o nosso bazar missionário, a edição de março desse ano, tá bom? Doe suas roupas para a gente. Quarta-feira, os adolescentes terão um encontro especial às 19h45, é a Last Night, é a última celebração. Nós tivemos quinta os homens, sexta as mulheres, ontem os jovens, e quarta agora é a vez dos adolescentes, e na quinta, a vez do fruto maduro, vovô, vovó, filho que tem vovô e vovó, traga seu vovô, traga sua vovó, traga seu pai e sua mãe para estar aqui conosco às 13h30 na próxima quinta-feira dessa semana, tá bom? E olha que interessante que vai surgir aqui na nossa igreja, é um curso de corte e pequenos reparos. Não é um curso completo, mas é um curso para você aprender a fazer pequenos reparos. Inclusive, se você tem alguma máquina parada na sua casa e puder nos emprestar ou até fazer uma doação, nós precisaremos para podermos começar esse curso. As vagas são limitadas em virtude do número de máquinas. Então, se você tem interesse, um Fruto Maduro está proporcionando isso, né, para o pessoal da melhor idade, mas é aberto para todas as idades, mas as vagas são limitadíssimas, tá bom? Dá o seu nome na secretaria que ela tem um papelzinho sobre o material que você precisa trazer para fazer o seu curso. Não começa nessa segunda-feira, mas nós estaremos entrando em contato para organizar. Serão às segundas-feiras, às 13h30, tá bom? E tem um curso que vai começar na nossa igreja, e aí a gente precisa que você esteja atento, que nós queremos investir em treinamento na igreja esse ano. A nossa escola bíblica dominical se transformou agora em escola bíblica avançada, tá bom? Estudos bíblicos avançados, aliás, EBA. O que significa isso? Nós vamos fazer cursos modulares na igreja com mais intensidade. Serão encontros de 2 horas ao invés de um encontro de 1 hora dominical. Só que será na quinta-feira à noite. A gente percebe que 8h30 da manhã tem sido um horário difícil para muitos dos irmãos, e a gente tem uma frequência muito reduzida aqui na nossa escola dominical, no estudo de 1 hora, das 8h30 às 9h30. E a gente queria que você, que se interessa em aprender mais da palavra de Deus, nós vamos fazer um módulo de 6 encontros de 2 horas sobre história da igreja. Desde a formação do povo de Israel até os nossos dias, a gente vai descobrir quem nós somos, por onde andamos. Será das 19h30 até as 21h30, todas as quintas-feiras, durante 6 quintas-feiras. E no final você vai ter um certificado que a gente vai fazer uma pequena formatura para dizer que você completou esse módulo de história da igreja. E depois vem os demais módulos, Antigo Testamento, Novo Testamento. A gente vai organizar o ensino na igreja nessa área. Eu conto com a sua participação, mas para isso você precisa fazer sua inscrição, porque a gente precisa organizar o espaço, tem material didático para você, tá bom? Então fique atento, participe com a gente. História da igreja vai começar no dia 7 de março. Domingo que vem a gente traz mais informações, tá bom? Outro aviso, irmãos, a obra está suspenso hoje. O pessoal trabalhou demais ontem à tarde, acabou o serviço. Acredita um negócio desse? Ontem de manhã à tarde acabou o serviço. É que faltou um elemento lá de arrumar o muro, e o maior trabalho então ficou por fazer. Será então no sábado que vem de manhã às 8 e sábado que vem às 13 horas. No domingo, se necessário for. Se você quer participar conosco, sábado de manhã às 8 da manhã e sábado à tarde às 13h30, a gente vai fazer o nosso mutirão na creche Padre Vicente Mariani. Hoje não haverá, tá bom, pessoal? E atenção aos adolescentes e jovens, vai ter um encontro de carnaval. Vocês precisam se preparar para isso e fazer a sua inscrição. O Tanner estará lá fora no final na mesinha. Já temos aí um bom número de pessoas. Agora é a hora de você poder fazer o seu acerto para poder participar conosco de uma programação especial. Aliás, você está aqui hoje, nesse domingo, né? Eu não queria que você perdesse domingo que vem, nem de manhã nem à noite. Sabe por quê? Quem estará conosco é o pastor Pedro Leal, ali de Londrina, um parceiro nosso dessa igreja. Eu queria que você viesse, porque tem uma palavra de Deus para o seu coração. Domingo que vem, pastor Pedro Leal estará conosco nos 2 cultos, trazendo a mensagem, e você pode participar conosco em um deles, tá bom? E esse eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, porque agora, na verdade, a gente vai ver a apresentação das nossas crianças. Tem uma apresentação de coreografia linda e maravilhosa, que eu gostaria que você assistisse. É o Adora Kids, que está aqui com vocês agora.
Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com sua glória. Ele pintou minha vida, pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou meu interior com sua glória. Minha história, e ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quantos príncipes e princesas. Obrigado, tá? Coisa linda, né?
Vamos ficar em pé, nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas. Convidar a equipe de louvor que esteja aqui à frente para a gente poder celebrar juntos. E você sabe como funciona. O seu envelope azul é para dízimos e ofertas, o amarelo para ofertas missionárias, e esse envelope branco à sua frente, para você colocar um valor que você deseja hoje agradecer ao Senhor e que você gostaria de estar oferecendo como oferta no altar de Deus. Mas atenção, não deixe no banco, não coloque de volta, traga aqui à frente e coloque nessas urnas, tá bom? Crianças agora podem sair, elas terão a ministração na idade delas, do jeitinho delas, todo domingo de manhã. A ministração é o tempo todo, só que hoje elas vieram para assistir a coreografia, tá? Então, crianças já entram e já vão diretamente para o salão social aos domingos pela manhã, diferente domingo à noite, que elas ficam conosco parte do culto. Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Senhor, nós vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas e pedimos que o Senhor receba com alegria aquilo que fazemos pela fé no nome do Senhor Jesus. Paizinho, aqui nós clamamos e chamamos o nome do Senhor e pedimos, entre com a tua providência nessas mãos que ofertam e que, ó Deus, através dessa entrega no seu altar, o Senhor possa recompensá-los grandemente com a tua bênção, tua provisão e o teu cuidado em nome de Jesus. Amém. Se você trouxe hoje seu dízimo, sua oferta, sua contribuição, pode vir aqui à frente e devolver no altar do Senhor. Quebra o jugo do meu pecado, é tão mais forte, é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. E treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível
levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Todos juntos. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, ó que tremenda graça, ó que valeu amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Vamos declarar palavras de agradecimento a Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Maior sacrifício, maior amor. Ah, quão grande é o desejo do seu coração de estar perto. Nos atraiu com amor infinito, nos atraiu com uma graça infinita. Lançou sobre nós um amor que nós não merecíamos. Nos resgatou com mão forte, nós fracos, pobres, necessitados. E o Senhor resolveu habitar em nossos corações. E o Senhor se fez homem. E o Senhor se fez servo. E pela sua obediência, Jesus, pela sua renúncia, pelo seu amor, foi-lhe dada a maior honra. Foi-lhe dado o nome sobre todo o nome, Jesus Cristo. E o teu povo te adora nessa manhã, Jesus. Essas canções, essa adoração não são para homens, Pai. Não são para autoglorificação. Não são para finalidades musicais apenas, nem emocionais. Não queremos ter sensações. Nós não queremos ter algo sem sentido aqui nessa manhã. Nós queremos declarar do fundo do nosso coração e da nossa alma que fomos resgatados por preço, que fomos encontrados pelo teu amor. E do fundo da nossa alma, Senhor, queremos declarar, Senhor: minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Somente ao seu nome. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. O sol nasceu
ao seu coração. Tua bondade me leva a cantar 10.000 razões pra te adorar. Vamos cantar. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, seu nome adorarei. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, seu nome adorarei. E quando enfim se findar o dia, e que o meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando por toda eternidade. Eu vou cantar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, seu nome adorarei. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Nós adoramos seu nome, Senhor. Adoramos seu nome. Amém. Você pode se assentar, por favor. Obrigado, equipe de adoração. Vamos continuar a nossa conversa, irmãos à obra. Semana que vem quem estará ministrando a palavra e a ceia aqui conosco será o pastor Pedro, também nessa direção do Irmãos à Obra. E hoje eu gostaria de lembrá-los qual é a ênfase e qual é o objetivo dessa mensagem, que é levar-nos a um convite e entendermos que Irmãos à Obra é um chamado para avançar ao mais alto nível de maturidade numa comunidade. Irmãos à Obra é chamar para o engajamento. Irmãos à Obra é chamar para o serviço, para a participação, para a cooperação, para participar de um projeto maior do que o nosso individual e entrarmos em algo mais amplo, mais abrangente, que é o coletivo. Então eu queria perguntar para você, se uma igreja ou uma comunidade não arregaça suas mangas e não participa intencionalmente do chamado de Deus para o serviço no reino dele, o que seria essa comunidade? Bom, uma comunidade dessa seria imatura. E qual seria a característica de uma comunidade imatura? Qual seria a característica de um grupo de irmãos que se reúnem em torno da Bíblia, mas que não possuem maturidade o suficiente para entender a sua responsabilidade de estar na obra e estar participando disso? Vamos ver? 1 Coríntios, capítulo de número 3, eu quero ler com você, se você quiser abrir a sua Bíblia e participar conosco da leitura, diz assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais,
mas como carnais, como criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podíeis suportar. Nem ainda agora podeis, porquanto ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas e contendas, não sois porventura carnais? E não estáis andando segundo os homens? Porque uns dizem, eu sou de Paulo, ou eu de Apolo. Não sois apenas homens? Por que é Apolo? Pois que é Apolo? Que é Paulo? Senão ministros pelos quais crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Paulo escreve à igreja mais vibrante que nós conhecemos no Novo Testamento, chamada igreja de Corinto. Corinto era uma cidade portuária que passava lá milhares e milhares de pessoas todos os dias por causa do seu porto. Havia um lugar chamado Istmo de Corinto, que era como se fosse uma abertura à parte do continente, para que não precisassem fazer um contorno no continente grego. Eles passavam por aquele pedaço e atravessavam por um canal, algo de tecnologia muito grande para essa época. Então milhares e milhares de viajantes, de turistas ali passavam na cidade de Corinto. Essa cidade, ela de alguma maneira representava algo na igreja, e a igreja também absorveu algo da cidade, a vibração, mas também a miscigenação. Muitas pessoas de diversas linhas teológicas, de muitas diversas linhas religiosas, começaram a fazer parte dessa comunidade. E Paulo precisa então realizar o desafio de homogeneizar todo esse grupo em torno de um único propósito. Tinha as pessoas que tinham seu panteão grego, outros panteão romano, outros não vinham de nenhuma religião grega ou romana, outros vinham de outras regiões da Ásia, da África, norte da África, e Paulo precisa harmonizar esse povo em torno de um único propósito. E então ele encontra nessa igreja as divisões próprias de uma cidade metrópole e as divisões próprias de uma cidade que trabalha com o individualismo e a concorrência. Por isso ele diz na sua palavra, eu tenho que falar com vocês, seus corintianos, da seguinte maneira: vocês são bebezinhos, vocês são criancinhas. Eu queria estar escrevendo uma carta densa para vocês, falando sobre as coisas do Evangelho, falando sobre as coisas do reino, mas vocês ficam de mimizinho, vocês ficam de biquinho, ficam fazendo choramingações pelos cantos. Então eu não posso falar para vocês e com vocês de coisas sólidas, eu só posso falar com vocês de coisas de criança. E você já percebeu qual é a conversa de criança? Você já percebeu qual é a estatura de um diálogo com criança? É isso que Paulo está falando. Havendo entre vocês contendas, havendo entre vocês desarmonia, e essa heterogeneidade entre o propósito, vocês são crianças. Nós somos diferentes, queridos. Nenhum de nós é igual. Um tem facilidade para administração, outro tem facilidade para comunicação, um tem facilidade para executar, outro tem facilidade para planejar, um tem facilidade em se expor, outro tem facilidade em se reter. Cada um tem o seu jeito, todos nós somos diferentes, mas o que não pode mudar entre nós é o propósito pelo qual estamos aqui. É o propósito pelo qual nós nos alinhamos ao exército do reino. Num batalhão e no exército, a gente não tem apenas os atiradores de elite, nós também temos os médicos, nós também temos até o capelão que cuida do exército, nós também temos os generais, nós temos os comandos, nós temos toda a estrutura, mas um batalhão vai em torno de uma guerra. Paulo está falando o seguinte: vocês estão batalhando cada um a sua própria guerra, cada um lutando por si, vocês esqueceram a batalha pela qual vocês lutam. E essa é uma palavra interessante para nós. Será que não temos atingido um nível de imaturidade ao invés de maturidade? Será que a gente não teria uma palavra de Deus mais voltada à nossa infância e adolescência espiritual do que a uma robustez de homem, de mulher de Deus? Porque quando a gente começa a lutar as nossas batalhas e esquece do exército que nós representamos na terra, nós começamos cada um a tirar a sua própria maneira. E aí começamos a tirar a esmo, sem direção, sem alvo e sem objetivo. Somos diferentes, de classes sociais diferentes, de formações diferentes, de mentalidade diferente, de gênero diferente, de faixa etária diferente. A gente é tão diferente, pessoal, tão diferente, mas a gente só tem um propósito aqui para nos harmonizar e nos colocar em torno disso. Isso não muda e nunca mudará em igreja alguma que se chama pelo nome de Jesus. É o propósito de servir a Deus e honrá-lo no seu trabalho. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso serviço, esse é o nosso grande objetivo. E Paulo fala, quando vocês comecem a alinhar com Paulo, quando vocês comecem a alinhar com Apolo, quando vocês comecem a alinhar com Cefas, vocês estão falando que estão dividindo o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo não pode ser dividido. Então o que há de mentalidade na maturidade, na imaturidade? A mentalidade predominante na imaturidade, pelo que eu vejo nesse texto, é competição.
Há uma competição de quem é melhor. Há uma competição de quem está à frente, de quem está mais desenvolvido. Irmãos, é tão difícil quando a gente vai para a reunião de pastores, é tão difícil quando a gente vai num conselho de pastores de igrejas, ou quando a gente vai visitar um outro lugar onde só tem pastores. Quando você chega lá, a primeira coisa que eles perguntam para você é: quantos membros tem sua igreja? Como se a igreja maior fosse mais competitiva e tivesse algo mais atraente, e a igreja menor seria o contrário. Às vezes as pessoas perguntam: para onde você já pregou? Ou em que lugar você já visitou? Como se houvesse uma competição interna. Qual a sua formação? Você já é pós-graduado? Você tem mestrado? Você tem doutorado? Como se precisássemos apresentar nossas credenciais para sermos úteis no reino. Essa é a mentalidade da imaturidade do nosso tempo. A mentalidade da concorrência, de ser melhor, de estar melhor. Nós tivemos aqui na história dessa igreja, pelo menos nos últimos 30 anos, 3 pastores: Ezequiel, pastor Zambissa e depois o pastor João. Tiveram outros pastores no intervalo, mas de menor tempo. Mas esses 3 ficaram pelo menos 10 anos, 30 anos de pastores. Qual foi o melhor, irmãos? Qual foi o melhor? Isso é mentalidade de concorrência, é mentalidade de criança. Não existe melhor ou pior, existe propósito. Se nós estamos alinhados ao propósito, o propósito está acontecendo, e o resultado é crescimento exponencial, tanto pessoal como também físico. Mas se a gente não está alinhado ao propósito, não é a questão de quem é melhor, é a questão da comunidade ter perdido o foco. Competição é própria desse mundo, de estabelecer nomes, critérios, gente, recursos, para a gente dizer que estamos na frente de outros, e era a mentalidade da igreja de Corinto. E eu queria dar uma orientação para nós como comunidade local, como esta igreja, diante da cidade ou diante de outras. Nós não estamos em competição com outras pessoas. Nós não estamos em competição com outros pastores. Nós não estamos em competição com a história dessa igreja ou com a história de outras comunidades locais. Nós não estamos em competição, porque nós estamos em cooperação com o reino. É uma palavra que muda tudo. Quando eu tiro a palavra competitividade, onde eu coloco o meu interesse no centro e começo a colocar cooperação, eu só coopero quando eu faço para além de mim. Já parou para perceber isso? Não há cooperação quando você faz para você mesmo. Eu estou cooperando comigo mesmo, estou cooperando para ser mais bonito, cooperando para ser mais saudável. Isso é a mentalidade da autoajuda, é a mentalidade do autoauxílio que a gente vive hoje. A gente só coopera e a gente só se torna cooperador quando o serviço é para outro. Não existe cooperação particular, só existe cooperação comunitária. Portanto, se você não está cooperando, você não está cooperando mesmo. Não tem outro meio ou outra forma. Se você não está cooperando, é provável que você esteja competindo. E o Banco Sicredi já dizia isso: gente que coopera, cresce. O que significa isso? Eles pegaram um lema para mercado, mas totalmente bíblico. O lema é bíblico: quem coopera, cresce. Quem coopera, avança. Agora, a competitividade, a dissensão, a confusão, os partidarismos, não, porque eu gosto quando o fulano toca louvor, não, eu gosto quando o fulano ministra louvor, eu gosto quando o fulano prega, não, porque eu gosto quando o outro dá aula na escola dominical, não, porque eu gosto. A gente tem as nossas preferências particulares, mas nós não estamos falando de quem é melhor ou quem é pior, porque nós estamos servindo no reino. Pessoas que se entregam para servir e fazer uma obra. Nós estamos cooperando junto. E sabe por que é tão bíblico o lema gente que coopera cresce? Porque o texto continua dizendo, olha só o que Paulo fala: eu não pude falar com vocês como gente adulta, só como gente criança. Vocês têm muito problema de divisão entre vocês. Agora, quem são Apolo? Ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, uma coisa só é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. É porque eu não gosto de fazer o trabalho, porque o irmão está lá. Você não está cooperando para ele, está cooperando para o reino. É porque eu não estou tão favorável a isso. Você não está cooperando para você, está cooperando para o reino. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus, edifício de Deus, e segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei como sábio construtor o fundamento, outro edifica sobre ele, mas veja como cada um edifica. O fundamento é o mesmo, mas veja como cada um edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento aqui, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Somos cooperadores, irmãos, do reino.
Nós estamos aqui por um propósito, encontrá-lo, segui-lo. Somos diferentes de várias maneiras, mas encontrar o nosso propósito no reino e seguir como um batalhão em torno de uma guerra vai nos fortalecer. Sabe por quê? Porque o inferno não está dividido. Quando ele está em destruição, ele está em destruição. Ele está derramando seus poderes aqui na cidade de Sertanópolis, e está arregimentado e organizado para combater todo tipo de espiritualidade saudável e todo tipo de prática de valores cristãos. O reino diabólico não está desestruturado e não está desarticulado, mas a igreja sim. A igreja com suas divisões internas, com as suas preferências, com as suas fofocas, com as suas conversinhas paralelas, as igrejas da cidade competindo entre si. A gente não consegue reunir nem os pastores da cidade para sentar e tomar um café e pensar o que podemos orar, o que podemos servir essa cidade. O reino das trevas está articulado, e a igreja de Cristo talvez seja desarticulada. Que não seja assim entre nós, que não seja assim na nossa comunidade, onde a gente é família de Deus e onde a gente é cooperador do reino. E quem coopera, cresce. Deus dá o crescimento quando a igreja assume sua responsabilidade de cooperar. E existem algumas dimensões de crescimento da igreja que eu queria mostrar para você aqui. A igreja cresce primeiro em altitude. Toda a igreja precisa crescer em altitude, no sentido de que ela seja mais próxima do caráter de Cristo. Não estamos falando de números, não estamos falando de eventos, não estamos falando de pessoas, nós estamos falando de espiritualidade. E como essa igreja tem caminhado em sua espiritualidade? Como você, irmão, que é a igreja de Cristo, tem participado do crescimento com Deus? Oração, vigília, jejum, leitura da palavra, as disciplinas espirituais, contemplação, adoração, confissão de pecados, gratidão. Qual tem sido o seu crescimento? Lembra a semana passada? Tem gente que faz 15 anos que a gente encontra do mesmo jeito. Você é do mesmo jeito 15 anos atrás, quando entrou nessa igreja? É do mesmo jeito há 6 meses, quando entrou nessa igreja? Gente que coopera, cresce em Deus, cresce na sua intimidade com Deus, fala com Deus, conversa com Deus. Você pede para ele, irmão, você pode fazer uma oração? Ele não fica envergonhado, porque a mesma oração que ele faz lá no seu quarto, é a mesma que ele vai usar para fazer com a sua mesa, com seus familiares, ou até num pequeno grupo. Aí está, gente que coopera, cresce em Deus, mas gente que coopera também cresce em longitude, altitude e longitude, cresce nos relacionamentos, cresce em amizade, cresce em influência, cresce em liderança. Meu irmão, se você está há um tempo nessa comunidade, minha irmã, se você está há um tempo e ainda não aumentou o seu nível de influência, cuidando de pessoas, aconselhando um casal, orando por jovens desviados, buscando pessoas para trazer a celebração, evangelizando, se você não cresceu em longitude, é gente que não coopera, não cresce em Deus na sua vida espiritual e não cresce em longitude nos seus relacionamentos pessoais. Igreja que coopera, cresce. Aumenta as cadeiras cheias num culto? Sim, porque também é quantitativo. A gente não fica segurando uma coisa boa. Deixa eu perguntar para você. Você já viu um restaurante bom, bem administrado, bem preparado, com bom marketing, que as pessoas falam bem fechar? E chegar lá e falar assim, nossa, faliu, porque não tinha gente para frequentar, já viu? Não. Coisa boa, as pessoas começam a falar um para o outro. Rapaz, eu fui no restaurante bom, barato, bom atendimento, excelência, comida boa, ambiente legal. E as pessoas começam a ir. É assim que a divulgação começa. Não é apenas por colocar no Facebook, abrir um novo restaurante em Sertanópolis. Não, as pessoas vão, provam e dizem, é bom, vai lá você também. Gente que coopera no reino, prova as coisas de Deus e diz para outra, é bom, vem comigo também. Terça-feira agora é a oportunidade, vem comigo no culto da terça, eu quero fazer uma campanha com você. Gente que coopera, cresce em relacionamentos, vem na minha casa, será que eu poderia orar com você pelo seu casamento? Não ficar só em torno do pastor, é o pastor que aconselha, é o pastor que ora, é o pastor que jejua, é o pastor que faz a imprecação, é o pastor que faz extrema unção. Não, nós participamos como corpo, cresça em largura, meu irmão, traga mais pessoas para esse lugar, sim, porque o reino quer crescer, coisa boa cresce, também cresce em número, mas cresce em relacionamentos e cresce em serviço no reino, para servir a Deus, para amar a Deus e amar as pessoas, como é a visão dessa igreja. E a igreja cresce para baixo, cresce em raízes, cresce em fortalecimento.
os ventos não tombam a árvore, os frutos não são secos, porque a raiz está profunda. Passa tempo de tempestades, de intempéries da vida, de vicissitudes, de tribulações, a pessoa está aliançada, enraizada, fortalecida. Gente que tomba com facilidade, é porque não tem raízes profundas, e essas raízes você encontra na palavra de Deus, nos relacionamentos com as pessoas. Compartilhe os seus problemas, vá até alguém e diga: ora comigo, estou passando por uma luta no meu casamento. Não procure a gente quando o casamento já acabou, não procure a gente quando o filho já se perdeu. Eu estou passando, chame alguém para passar com você, cresça em raízes, isso vai te fortalecer, te fundamentar. Discipule alguém, ame as pessoas, e também abra seu coração para ser amado. Aqui está, igreja cresce em altitude, longitude e enraizamento. É assim que gente que coopera cresce no reino. Suas raízes estão fortes? Seus relacionamentos estão amplos e saudáveis? E sua vida espiritual está exuberante? Boa pergunta para quem quer cooperar. Eu quero perguntar aqui, em nome de Jesus, que você responda com toda a sinceridade. Você quer cooperar com o reino de Deus? Levante sua mão só para eu saber. Quem quer cooperar com o reino de Deus? Amém. Então, pergunte: estou crescendo? Estou afundando em raízes? Eu estou ampliando meus relacionamentos? É uma boa pergunta para quem quer crescer e cooperar. E Efésios capítulo 2 fala sobre isso. Olha que interessante. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Percebeu alguma palavra interessante aqui, pessoal? Vamos lá, destacar: edifício, pedra angular. E quem é a pedra angular? A gente já leu isso no texto anterior, olha lá, veja só no texto anterior. Eu, Paulo, edifico nesse fundamento, e ninguém pode edificar outro fundamento, o qual é Jesus Cristo. Veja anteriormente o que está dizendo aqui, nesse texto. O edifício bem ajustado, o que acontece com ele? Cresce. Nós queremos crescer. Eu não tenho medo de crescimento, irmãos. Infelizmente, ele dói, ele machuca, ele agride. A gente sofre um pouco, minha família sofre também, os presbíteros. A igreja, de alguma maneira, tem que se adaptar ao crescimento. Mas eu não tenho medo de crescimento. Porque a Bíblia fala que todo edifício bem ajustado cresce. E crescimento gera bênção, mas também gera adaptação e gera paciência. E é por isso que nós estamos fazendo uma assembleia diferente hoje. Porque o edifício menor tem um jeito de agir, maior precisa de maiores estruturas. Então é o que nós estamos fazendo hoje com você aqui. Agora, todo edifício bem ajustado cresce só por causa de uma coisa, por causa do fundamento. O fundamento é Cristo. Não é a estratégia, não é a luz, não é a iluminação, não é a qualidade técnica. O que cresce, irmãos, é a qualidade, o que faz crescer é a qualidade do fundamento. Está vendo aqui os edifícios estão sendo edificados aqui em Sertanópolis, né? Nós já temos 3 prédios na nossa cidade, né? De alta padrão, vamos dizer assim, de altura, né? Olha que coisa maravilhosa, é uma metrópole. Nesses 3 prédios, eles gastam a maior parte do tempo jogando alicerce. E depois, de repente, aparece andar primeiro, segundo, terceiro, quarto, vai embora, não vai? Mas o alicerce, o fundamento é o essencial. Cristo é o fundamento da igreja. A gente tem estratégia? Tem. A gente tem técnica? Tem. A gente tem recursos? Temos. Mas quem é o fundamento da igreja? A maior parte do nosso tempo a gente passa olhando para o fundamento, é Cristo. Ele é o centro, Ele é a base. A igreja não cresce sem Cristo, sem Jesus estar no centro. Por isso não tem aparições pessoais, não tem aparições públicas, não tem artistas na igreja. Só tem Cristo. Cristo é o fundamento, Cristo é a estrutura, e a partir dele a gente edifica tudo nesse lugar. Agora preste atenção nesse gráfico. Paulo diz: Deus dá o crescimento quando Cristo é o fundamento. E o que acontece nesse meio termo? A gente coopera. Se Deus dá o crescimento e Cristo é o fundamento, nosso papel é cooperar, irmãos. A gente não faz crescer, quem faz crescer é Deus. A gente não é o fundamento, quem é o fundamento é Cristo. Quem nós somos? Cooperadores. E olha que interessante a teologia da Trindade nesse texto de Paulo. Ele fala que Deus dá o crescimento, Cristo é o fundamento, e sabe o que ele vai dizer que nós somos? Pedras vivas. Nós somos santuário do Espírito Santo. Então a Trindade está presente no crescimento da comunidade de Deus. Uma comunidade madura, é Cristo o fundamento, tem seus cooperadores espirituais, que somos nós, e temos o crescimento que Deus acrescenta. É assim que a igreja caminha. E olha só que coisa mais linda. Mentalidade do reino, irmãos, é mentalidade de cooperação e não de competição. Vou repetir.
Mentalidade do reino é mentalidade de cooperação e não de competição. Então a pergunta que quem é maduro na igreja e na comunidade local e quer servir na obra, a pergunta que ele faz é a seguinte: eu posso ajudar em algo? Eu posso ajudar alguma coisa? Posso fazer algo pelo reino, pela igreja, por você? Mentalidade de gente imatura é: posso atrapalhar alguma coisa? Posso impedir alguma coisa? Posso criticar porque eu amo criticar? Posso falar mal porque eu gosto de falar mal? Eu posso ficar indiferente porque eu não gosto dessa visão? Gente que não coopera é imaturo e não pergunta se pode ajudar. Não é possível que todos nós aqui não tenhamos pelo menos uma coisa que a gente possa ajudar. Agora, se não ajuda, não atrapalha. Não estou falando apenas da igreja local, da Presbiteriana Independente de Sertanópolis, mas estou falando da igreja de Cristo. Porque provavelmente você vai estudar, vai se formar, vai ter promoção e vai para outras cidades e outras igrejas. E que bom o pastor ligar para mim e falar: rapaz, recebemos um membro da sua comunidade, o homem, a mulher, é um servo de Deus. Olha que alegria de pastor. Porque a comunidade, se você não ajuda aqui, irmãos, provavelmente vai atrapalhar aqui em outro lugar. Mas se você coopera, você vai ser cooperador aqui em qualquer lugar que Deus te plantar. Gente que coopera cresce, e gente que coopera pergunta: posso ajudar? Posso ajudar em alguma coisa? Não ajuda, irmão, não atrapalha. Deixa quem está fazendo, realizando, deixe fazer, incentive. Mas se não vai ajudar, não puxe para trás. É o reino de Deus, é o lugar de Deus, é o cuidar de Deus. E aí vem a palavra final. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu quero convidar você a ser cooperador desse reino, cooperadora, a você ajudar a gente a edificar sobre o fundamento que já está posto nessa igreja, que é Cristo. Não é pastor e não é ministério, é Cristo. Edifique com a gente e perceba Deus dar o crescimento e você se torne participante disso tudo, porque o seu trabalho no Senhor não é em vão, não será em vão. Agora, por que será que Paulo diz isso aos coríntios? Aos mesmos coríntios que ele questiona, ele fala para eles: vamos ser cooperador firme? Porque, irmãos, não é fácil ser cooperador. Olha as palavrinhas que aparecem. Você tem que ser firme para cooperar. Não é fácil, não. Tem que abrir mão de horário, de agenda, de coisas, de pessoas, de bens. Para cooperar, você tem que abrir mão para poder servir. Por isso que Paulo fala: seja firme. Seja firme, a outra palavrinha que eu gostei, constante. Gente que começa, mas não termina. Não, pode contar comigo agora. Daqui a pouco o fulano não está mais. Não, agora eu vou ficar no mídia. Não, agora eu vou pregar. Não, agora eu vou ajudar o pastor. Cadê o fulano? Não apareceu mais. Sejam firmes, porque o trabalho não é fácil, mas constante, porque o reino precisa de você. A gente precisa de você nos servindo. Aqui nessa comunidade, onde quer que você esteja, o reino precisa de constância. Não de euforia, não de ímpeto, de começo, arrancada e sprint inicial, mas não tem força para terminar a carreira. Constante, equilíbrio, cadência. É melhor uma pessoa que faça no seu ritmo e da sua maneira do que alguém que comprometa-se em fazer mais do que pode dar. E aí, abundantes significa: faça mais do que lhe foi pedido. Seja excelente no reino de Deus, porque no Senhor, quando você sabe disso, o seu trabalho não é em vão. Mais uma reunião, pastor? No Senhor, meu trabalho não é em vão. Mais uma programação com os jovens? No Senhor, meu trabalho não é em vão. Mais uma vigília? Não é em vão. Festa das Nações? Não é em vão. Não é em vão. Evangelizar, buscar o fulano, sujar o carro quando está chovendo, passar lá o pneu de barro, você encher o pneu de barro? Não é em vão, irmãos. Não é em vão. O que você prefere? Sujar o pneu de barro, né? Lá, ou... deixa quieto. Vou falar sobre isso não, né? O que você coloca em primeiro lugar? Seja abundante no reino de Deus. Faça mais do que lhe foi pedido, mas saiba que o seu trabalho não é para o pastor nem para a igreja, é para Deus. Sabendo que vosso trabalho não é em vão no Senhor. É porque eu não fui reconhecido, é porque ninguém colocou estrelinha em mim, ninguém me deu uma medalha, ninguém me mencionou no Facebook, ninguém me colocou na foto, tiraram a foto, eu não dava, já tinha ido embora. Seu trabalho não é em vão no Senhor, meu irmão. Oh, minha irmãzinha, não é em vão, você está fazendo para Ele. Eu não preciso ser registrado, não preciso colocar meu nome em rua, não preciso colocar meu nome numa sala da igreja aqui, irmãos, fique tranquilo. Sabe o que acontece? Meu trabalho é no Senhor, é para Ele, e você também tem que ter a mesma mentalidade. O que eu posso ajudar? Quando eu sei que é para o Senhor, a minha mentalidade é de cooperação.
Não importa o que as pessoas façam, não importa o que as pessoas digam, eu quero é cooperar, porque eu sempre estou perguntando, o que eu posso ajudar? Você pode fazer essa pergunta hoje para o Senhor? Senhor, o que eu posso ajudar nessa comunidade? E vamos fazer uma outra coisa? O que eu tenho atrapalhado nessa comunidade? Vamos fazer essa pergunta também? E o que eu posso remover para passar a ajudar e passar a cooperar? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa falar ao seu coração, e que você possa colocar as mãos à obra e fazer a mentalidade do reino ser expandida, de cooperação, e sermos uma comunidade madura e não de bebês. Gente que coopera vai crescer em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer a você que assistiu pela internet até agora. Deus abençoe sua vida e que você possa ser abençoado essa semana em nome de Jesus. Amém. Agora nós encerramos nossa transmissão online e nós vamos para a nossa assembleia. E a assembleia ela se divide em 2 momentos.